Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa, iniciaremos o capítulo 5 e veremos dois assuntos hoje, editorial e estrangeirismo, certo? Então vamos lá. Bom, o editorial. O editorial é um gênero argumentativo com o objetivo de apresentar argumentos a respeito de algo relevante para a sociedade. O editorial, ele expõe o posicionamento de uma instituição. O que seria uma instituição, perdão? Um jornal ou uma revista, certo? Então, o editorial, ele é um texto, certo? Argumentativo, em que será exposto o posicionamento de uma instituição, ou seja, de um jornal, de uma revista, com relação a um assunto que é relevante para a sociedade, certo? Tem relevância social. Vejamos então as características e a estrutura do editorial. Bom, o editorial ele possui introdução, argumentos e conclusão, certo? Bom, como nós já conhecemos, a introdução ela vai ter o quê? Uma prévia sobre o que vai tratar o texto. Os argumentos ele seria a conclusão, certo? Como nós conhecemos. E em que o editorial vai mostrar, vai ser posta a argumentação com relação àquele assunto de relevância social, certo? E nós teremos o que? A conclusão, em que é a finalização da ideia, sobre tudo que foi exposto e argumentado. Como característica do editorial, eu tenho a linguagem impessoal. E o que seria essa linguagem impessoal? Usando verbos na terceira pessoa, certo? Então, no editorial eu terei os verbos flexionados na terceira pessoa, e que gera a impessoalidade, certo? Não posso utilizar a primeira pessoa. Por quê? Porque ele vai exprimir a opinião coletiva, ou seja, de uma instituição, de um jornal, ou seja, todas as pessoas ali pensam daquela forma, certo? Então, vai expressar a opinião daquela instituição. O editorial é um texto opinativo e informativo. Por que opinativo? Porque nele terá opinião, argumentação, certo? Com relação a uma informação que é dada, que é exposta. E o editorial, geralmente, ele não possui assinatura, certo? E por que não possui assinatura? Porque ele vai caracterizar, ele vai argumentar o posicionamento de várias pessoas. Então, por isso, ele geralmente não apresenta assinatura. E uma das maiores características do editorial é a persuasão. Serão apresentados os argumentos com o intuito de persuadir o leitor com relação àquele posicionamento ideológico, certo? Então, vejamos o exemplo de editorial na página 40, certo? Então, vamos lá. Leitura sem livraria? Leitores gostam de livrarias. Leitores se alegram quando descobrem uma nova livraria. Leitura e livraria sempre estiveram unidas na vivência do leitor, mas em diversos países, especialmente nos Estados Unidos, os livros digitais e as vendas pela internet introduzem novos elementos nessa relação. E isso tem levado a uma grande interrogação. Será eterna a união entre livraria e leitura, apenas enquanto dure? E o Brasil, que nunca teve muitas livrarias, também passará por essa ruptura? Segundo a Associação Nacional de Livrarias, o Brasil tem hoje 3.095 livrarias, o que representa uma livraria para cada 64.954 habitantes. A Unesco recomenda que haja uma livraria para cada 10.000 habitantes. Entre as capitais, Belo Horizonte é a que tem melhor proporção, uma loja física para 13.848 habitantes. Em segundo lugar está Porto Alegre, com uma livraria para 14.913 habitantes. São Paulo, a cidade com o maior número de livrarias, 335 unidades, tem uma proporção bem menos favorável ao leitor, 35.664 habitantes para cada livraria.
é quase um estádio do Pacaembu cheio, 40 mil pessoas, para uma única loja de livros. Aqui, então, nós tivemos a introdução, em que ele dá uma prévia falando sobre o que vai ser tratado, certo? Então, nós sabemos que se tratará sobre o quê? Livraria e livros, certo? Com relação à extinção, por exemplo, da livraria, certo? Decorrente do acesso à internet, dos PDFs, certo? Nós conseguimos ter essa ideia sobre o que vai tratar com essa prévia. E no segundo parágrafo, eu tenho o quê? A argumentação, já começa a argumentação. Aqui, ele nos traz o quê? Dados, certo? Com relação à quantidade de livrarias, certo? E qual seria o ideal de livrarias para cada habitante segundo a Unesco. Então, ele nos dá dados. Então, já começa o processo de persuasão, certo? Já começa o processo de persuasão. Os dados sobre as livrarias refletem também as diferenças entre regiões. Na Sudeste estão 55% das livrarias. Vem em seguida pela região Sul, onde estão localizados 19% das livrarias. A Nordeste está na terceira colocação, em 16% das livrarias. A região Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, tem 6%. Em último lugar está a Norte, com 4% das livrarias. O cenário nacional de poucas livrarias e, consequentemente, pouca leitura, não chega a ser uma novidade. O brasileiro lê, em média, 4 livros por ano. A novidade são os desafios, em especial a internet, que se configura como um grande ponto de interrogação para as livrarias. Jason Merkowski, especialista em livros digitais e que trabalhou na Amazon, afirmou ao Estado. Quem é o Estado? É o jornal, é a instituição e que está expondo seu posicionamento, certo? Afirmou ao Estado que as lojas de livros não conseguirão sobreviver e vão desaparecer. Aqui ele traz o que? Uma nova informação, ele traz a citação de alguém que tem propriedade no assunto, e é o que? Um elemento, um recurso argumentativo, certo? Uma citação que direta. Então vamos lá. Continuar. Cita a experiência norte-americana e japonesa. Uma vez que as pessoas consigam encontrar 80% dos títulos que buscam no digital, a chance de que elas migrem para e-books é de 100%. Em sua opinião, essa mudança ocorre em média depois de 3 anos que os livros digitais estão disponíveis em um país. Já há alguns anos, a experiência das livrarias nos Estados Unidos gera apreensão no mundo. Num primeiro momento, o crescimento das grandes cadeias de livrarias levou à bancarrota milhares de pequenas livrarias. Posteriormente, em 2011, as próprias megalojas enfrentaram dificuldades. Por exemplo, a Waterstones e a Barnes & Noble. Esta última, com grande presença na internet, teve de fechar uma das suas mais representativas lojas em Nova York. E aqui no Brasil nós também estamos passando por isso, certo? Com a Saraiva, por exemplo, que estava com crise. E por quê? Porque as pessoas elas não estão tendo demanda da compra de livro físico, decorrente do acesso aos PDFs, por exemplo, que é melhor com relação ao custo-benefício, certo? Você não precisa pagar, você consegue baixar um livro que quer ler, certo? Gratuito, e ler pelo celular, pelo notebook, por exemplo, certo? Então vamos dar uma pulada e vamos pular um pouco e ir para o final, certo? Para o penúltimo parágrafo. Por ocasião da crise das livrarias nos EUA, Scott Eyman, escritor e crítico literário, comentava assim a sua importância para a leitura.
Nunca foi difícil comprar um livro que já queríamos, e agora está ainda mais fácil e mais barato. Mas será cada vez mais complicado comprar um livro que não sabíamos que queríamos até nos depararmos com ele. E esta sempre foi a função da livraria, que te permitia descobri-los. Pelo número de livrarias no país, há espaço para o setor crescer. A dúvida é se o mercado de livros digitais, que vem crescendo no Brasil, mas ainda é pouco significativo quando se compara com outros países, mudará essa equação. Se for pela vontade dos leitores, que as livrarias durem para sempre. Então, aqui nós vemos que o Estado, certo? Esta instituição de meio de comunicação, ela põe o posicionamento dela com relação a isso. Nós conseguimos o quê? Nós conseguimos entender que eles são a favor das livrarias, certo? Que ainda que não seja extinta. Por quê? Porque eles botam como argumento a fala do Scott Eyman, o escritor e crítico literário, que diz que as pessoas, elas, com a livraria, elas têm maior acesso aos livros e elas vão conhecendo os livros, certo? Diferente na internet, por exemplo, que você vai buscar um livro que você quer ler, já tendo conhecimento, e depois que lê aquele livro e acaba, você não tem assim, entre aspas, uma forma mais acessível de conhecer outros livros. Na livraria era um contato direto. Você vai na livraria, você folheia os livros, olha, vê a quarta capa, vê a sinopse do livro e você gosta e leva, certo? Então é um contato direto. Então nós observamos que o Estado ele não vai descartar a importância dos e-books, por exemplo, certo? Do meio digital, mas também mostra que que são importantes as livrarias, certo? Com relação ao maior conhecimento de outras obras, de outros livros, certo? Agora vejamos agora o estrangeirismo, certo? Bom, o estrangeirismo ele é caracterizado pelo empréstimo de palavras, termos ou expressões de outras línguas. Então, nós falamos que estrangeirismo é quando ocorre esse empréstimo de palavras de outras línguas, certo? Para usarmos no nosso dia a dia, por exemplo. Então, vamos abrir o livro na página 45, certo? Em que nós veremos sobre isto. Bom, vamos lá. Vamos ler o que está escrito abaixo do informativo amarelo. O estrangeirismo é um fenômeno natural de enriquecimento do idioma, pois se trata de um processo que aumenta o poder expressivo das línguas, facilitando a comunicação e a interação, certo? Então, nós vamos observar que o estrangeirismo ele é importante porque aumenta o léxico, certo? Que isso quer dizer as palavras que são utilizadas na língua. E o estrangeirismo ele também é importante porque, por exemplo, nem sempre nós temos uma palavra no português para expressar ou identificar algo. Por exemplo, eu tenho pizza para nomear o alimento feito com massa, molho de tomate, queijo, presunto, calabresa, enfim. E isso é chamado o quê? Este alimento é chamado de pizza. E pizza não é uma palavra portuguesa, certo? Tenho também show, que caracteriza o quê? Um artista que caracteriza um artista que canta ao vivo, certo? E as pessoas vão e assistem um evento cultural, certo? Desta forma eu tenho show, que também não é uma palavra que existe na língua portuguesa, assim como tem o outdoor, notebook, certo? E nós temos também as palavras estrangeiras que sofrem aportuguesamento, certo? E quais são elas e por que isso ocorre?
Algumas palavras, elas, por difícil pronúncia ou pelo processo de pronúncia, nós acabamos o quê? Aportuguesando, como futebol, em que está posto no livro de vocês, na página 45. Vamos lá ler. Outros sofrem um processo de aportuguesamento que consiste na alteração ortográfica e na pronúncia, como futebol, do inglês football, e abajur, certo? Que vem do francês também, porque a pronúncia é parecida e sofre esse processo de aportuguesamento, certo? Então, nós temos muitas palavras que são de outras línguas que nós utilizamos para caracterizar, para nomear situações e objetos, alimentos também, que nós não temos na língua portuguesa ou que são originalmente de outro lugar, certo? E alguma dessas palavras, elas sofrem um processo de aportuguesamento, certo? Que consiste pelo quê? Pela modificação ortográfica e de pronúncia. Bom, com base então no que nós acabamos de estudar sobre editorial e estrangeirismo, proponho a vocês que façam atividade para casa da página 42 a 46 do livro. É isto e até a próxima aula.